Vamos lá, boa tarde, boa tarde. Vamos iniciar pontualmente a aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. E, galera, essa aula de hoje foi preparada com muito carinho. Ela faz parte do projeto MetaMaster, que é um programa de mentoria. Na verdade, é um acompanhamento 100% individual e personalizado, onde o nosso principal objetivo é te ajudar a montar uma estrutura de negócio aí na sua empresa que bate meta todos os meses. É isso mesmo. E nessa aula de hoje, a gente estamos entrando na nossa 10ª aula, né? E, cara, é muito bacana porque já faz mais de um mês aí que eu comecei esse projeto das aulas ao vivo, né? O intuito das aulas ao vivo, dessas aulas, é, cara, trazer um conteúdo, um conhecimento, repassar um conhecimento que eu tenho para vocês, um conhecimento prático, objetivo, uma intenção clara para que, cara, você, a cada aula que você assiste, a ideia é que é você assistir a aula e você já poder conseguir aplicar aí no seu negócio, né? Então, são aulas mais práticas, são desenvolvidas com exercícios práticos para você conseguir, né, aplicar aí no seu negócio de uma forma simples, forma rápida. E o nosso objetivo é que a cada aula isso gere uma transformação, no seu negócio, no seu time, para que você possa ficar mais perto de bater meta todo mês, né? A gente entende que o, cara, todo mundo, espero eu, né? Acredito que, cara, quando a gente abre um negócio, todo mundo a gente já bateu meta algum mês, né? Tem aqueles meses bons, né? Tem uns meses que a gente fala, "Ah, pô, esse mês não é muito bom de venda, e tudo mais, meses bons, meses ruins. Isso é normal no mundo dos negócios, né? Mas a gente acredita muito e já foi aplicado essa metodologia na prática e a gente entendeu que o bater meta é bater meta de vez em quando acontece, beleza, é a realidade da maioria dos empresários, mas bater meta todo mês com constância, aí é que tá o pulo do gato. Isso, a gente identificou que isso é comportamental, é muito mais envolvido com o comportamento, com a cultura que o seu negócio tem, do que as atividades em si. Não que não sejam importantes. Hoje, a aula de hoje, o tema específico é sobre processos e, mais especificamente, é mostrar para vocês como vocês podem criar processos que engajam o seu time. E vai ser uma aula bem prática, onde eu vou trazer diversos exercícios que vocês podem aplicar aí no seu dia a dia. Vocês podem começar a ligar a anteninha aí para ficar atentos e aplicarem, replicarem esses exercícios aí com o seu time. E sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui nesse dia 1º de julho. Iniciamos aí no mês de julho, estamos no meio do ano oficialmente, gente. Tá passando rápido esse ano. E lembrando, né? Toda terça-feira, às 17 horas, uma nova aula tá no ar aí para vocês assistirem, tá bom? Então, fiquem atentos. Essa aula, ela está sendo gravada, ela vai para o nosso canal no YouTube. Então, aproveitem, segue a gente, compartilha, porque eu tenho certeza que se você conhece
algum amigo que é empresário, algum familiar que é empresário, possa ser mega importante também ele assistir essa aula. Tá? Ele pode estar passando por uma situação que ele pode aplicar algumas coisas que a gente vai falar aqui, beleza? E galera, falando um pouco de processos. Pessoal, é uma realidade que a grande maioria das empresas, por incrível que pareça, não tenham processos bem estruturados, formalizados, né? Escritos. Essa é uma grande realidade que a gente vive, tá? Muitos empresários entram no mundo do empreendedorismo, começam a empreender e eles simplesmente começam na raça ali, né? Começa a vender sem método, sem nada, acredita que o produto é o melhor que tem e que vai dar certo. A gente sempre, quando começa, né, a empreender, sempre está com, cara, autoestima lá em cima, esperança lá em cima. E muitos empresários, eles constroem, começam a ter um nível de profissionalização, uma construção de processos mais bem elaborados depois que o carro já está andando, né? Então isso é super normal de acontecer. Digo por experiência própria, já aconteceu comigo também, tá bom? Mas eu não vou falar hoje aqui de como criar processos, tá? Propriamente ditos. Eu vou falar hoje como você, como você cria processos que têm engajamento. Então, óbvio, eu vou falar um pouco da formalização ali do processo, mas o foco de hoje, da aula de hoje, é fazer com que você entenda que na hora que você for criar um processo, você já crie dentro desses parâmetros que eu vou falar aqui hoje, tenha essa noção, essa clareza, para que você consiga, desde o início, criar um processo que seja relevante, tá bom? Que seja, cara, que vá de fato mudar o cenário do seu negócio, não apenas criar burocracia. A gente vai falar um pouco disso aqui. Então, galera, vamos. O processo nada mais é do que o como que você vai atingir o resultado, né? Como que vão ser as suas atividades. É o famoso como que eu faço a venda, como que eu crio esse relatório aqui, é o como que você faz as coisas. Então, e tudo dá para você criar um processo, né? Você tem, vai vender um serviço, aí você pode criar um processo de como fazer a venda daquele serviço, daquele produto, né? Como fazer a entrega daquele produto, daquele serviço. Então, tudo você consegue criar processo. Fiquem atentos só para não criar processos desnecessários, tá? Na sua cadeia, que isso é normal, tá bom? E, mas já fiquem espertos aí para vocês criarem processos relevantes. E, galera, o que que acontece quando começa a criar processo demais ali, né? Você começa a criar processos que não são tão relevantes. Deixa eu falar um negócio para vocês, gente. O time de vocês, eles não odeiam o processo. Eles não odeiam a padronização, né? Ele muitas vezes odeia, ele não gosta de ser mandado, né? Seguir algo que ele não entende. Vocês já se perguntaram isso? Porque é muito clássico, eu já vivi muito isso e sempre passei, né, de mim para o pessoal que estava abaixo, os gerentes, os vendedores e tudo mais, na minha empresa, em outros negócios, né, que eu converso com vários empresários, que
Galera, muitas vezes o processo, o que fazer, né? O como fazer, está muito claro para gente, mas e a gente vai, fala para o time como que faz aquele processo, como que ele tem que, né, seguir, mas será que realmente o seu time está entendendo o que realmente precisa ser feito? Porque uma coisa é você achar que ele entendeu, e outra coisa é realmente ele ter entendido aquilo, tá? Eu aposto que todo mundo aqui já se fez o seguinte questionamento, né? De assim, cara, passou uma tarefa para o time e assim, na sua cabeça, no seu entendimento, você passou de uma forma muito clara e quando chegou lá no, quando você foi avaliar os resultados, você viu que o time fez de uma forma completamente diferente. Eu duvido, se você é empresário, se você ainda não passou, você vai passar por uma situação dessa ainda, tá? Então, gente, é o processo quando ele é imposto, né? Quando você só cospe no time, o processo que você quer que seja seguido, cara, é como pedir alguém para cozinhar sem saber a receita, nem o motivo daquele prato. Então, assim, uma vez eu conversei com um empresário que ele chegou para mim e falou assim, pô, cara, pô, Marcos, eu já tentei três processos comerciais com meu time diferentes e nenhum funciona. E aí eu fui conversar com essa pessoa e aí eu descobri que ele desenhou o processo todo sozinho, entregava o processo para o time pronto já e cobrava a execução daquele processo. E aí fui um pouco mais a fundo, descobri que o time não entendia 100% para que que servia aquilo. Não 100%, eles tinham uma ideia, né? Claro, sabia o que se tratava ali, mas não tinha uma clareza 100% real daquilo, né? Então, gente, então, assim, não era a falta de processo naquele caso, era a falta de propósito compartilhado. E isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? Do empresário, o dono do negócio, né? Principalmente em negócios menores, tá? Onde o dono do negócio pega, constrói aquele processo onde na cabeça dele é o ideal, é o melhor, é o que mais vai funcionar. Muitas vezes ele nem tá tão no campo de batalha, assim. Às vezes, né, ele é o dono ali, fica mais na parte estratégica, e ele tem um time de venda. E muitas vezes ele constrói um processo de venda sem nem consultar o time de venda dele. Parece um pouco absurdo isso que eu estou falando, mas acontece mais do que vocês imaginam. Ou então, cara, o dono de uma empresa de prestação de serviço, vamos supor. Isso eu já vi, tá? Por exemplo, na área ambiental, na área da engenharia. Cara, o dono muitas vezes nem é o técnico que vai executar aquele serviço, né? Mas ele cria coisas, cria processos que, pô, precisava da opinião de quem iria executar, dos técnicos, mas ele não tá nem aí. E aí cria, cobra, acha ruim quando não é feito, e aí acaba que o time também acha ruim aquela situação, fica puta da vida com o chefe, com o dono da empresa, pô, o cara não sabe de nada, não sabe o que ele tá falando, tal, gera burburinho, gera mal-estar, gera. Cara, eu tenho certeza
que vocês já passaram ou já viram alguma coisa similar a isso aqui que eu estou falando. Tenho certeza absoluta. Então, gente, me diz aí, de 0 a 10, escreve no papel aí, de 0 a 10, quanto seu time acredita de fato nos processos atuais aí do seu negócio. Vamos lá. Galera, o que que acontece quando você não cria processos que geram um engajamento muito forte dentro da empresa, né? Que tem essas coisinhas que eu falei agora. O que que acontece? Já, cara, vai rolar sabotagem. Vai rolar sabotagem dentro da sua empresa, no seu processo. E muitas vezes, cara, essa sabotagem, essa resistência, não vem de má vontade. Ela vem por ter falhas na construção. Entenderam isso? Ficou claro essa situação? Pessoal, cara, eu não vou falar que não existem pessoas com má vontade, aqueles colaboradores que, cara, é travado, não quer saber de nada, não quer fazer nada. Não estou falando isso. Mas, pessoal, quando você. Pô, é muito difícil você. Imagina, cara, você tem uma empresa com 5, 10, 15, 20 colaboradores. Cara, todo mundo tem má vontade? Não é possível. Isso não, cara, eu nunca vi. Isso não existe. Muitas vezes ela é construída, essa má vontade, por alguma das situações que eu já falei um pouco antes aqui, né? Falha na construção do processo. Porque, cara, via de regra, o pessoal quer fazer um bom trabalho. O pessoal quer mostrar resultado. Porque inicialmente, na cabeça deles, cara, se você tem um bom resultado, eu vou ganhar mais, eu vou crescer aqui dentro da empresa. O pessoal entra com esse pensamento. O pessoal está na sua empresa com esse pensamento, com esse objetivo. Todo mundo quer crescer, quer ganhar mais. Existem poucas pessoas que, cara, ficam acomodadas ali, né? Poucas assim, existem bastante pessoas que ficam acomodadas, né? Mas o pessoal quer mostrar resultado, quer mostrar que é bom. Isso faz bom pro nosso ego, né? Então, gente, anotem isso. Muitas, às vezes a resistência não vem de má vontade, mas vem de falha de construção do processo, tá bom? Então, gente, o processo, quando a gente constrói um processo e não tem a participação, uma participação da área técnica, do time de venda e por aí vai, é muito uma questão solo, né? Cara, ele vira, não tem muita alma ali. E eu já vivi isso, eu já fiz isso. Eu já entreguei processos pro meu time ali que, pô, funciona, tal, não sei o quê. E até eram processos bons, mas até engatar de fato um time foi muita conversa, foi muito treinamento. E aí, às vezes, quando eu vinha com um processo bom, o que que eu fazia? Eu tinha muita troca, né? Para ter feedback, se estava funcionando, se não estava, como é que estava. Eu fazia muito acompanhamento, né? Isso é essencial no processo, né? Quando você está implementando um processo, ou quando você está mudando um processo, melhorando um processo. Porque no meio do caminho ali vai gerar melhorias, né? Então, e aí, nesse ponto, eu pegava junto com o time e adicionando melhorias que o time sugeria, né? A gente fazia os testes e tudo mais, e eu conseguia trazer de volta o time para dentro do processo. Mas dá para você começar já com o time dentro do processo. Então, pessoal, para vocês gerarem
processos que o seu time vai estar engajado, que você sabe que eles vão botar a mão na massa, vão fazer gosto de seguir aquilo, traz eles para a construção do processo. Não faça o processo todo sozinho. Mostre para eles que você se importa com a opinião deles e que, cara, é muito válida. Porque se você pega e você tem, por exemplo, conhecimento comercial, e você ainda traz pessoas do seu time comercial para pensarem juntos, é completamente diferente de você fazer algo sozinho. É muito difícil, assim, nada, pelo menos eu nunca vi a inteligência de uma pessoa apenas superar uma inteligência coletiva. É por isso que, cara, tem muitos grupos, comunidades de empresários. Eu mesmo já participei de vários. Eu participava de um conselho estratégico, e aí, assim, eu já levei processos lá para tratar, para conversar, para melhorar, onde era 15 pessoas, não, era umas 12 a 15 pessoas, todos empresários. Onde, cara, eu jogava um processo lá, pô, meu time, eu faço isso, isso e isso. Galera, o que que vocês acham? Me ajuda aqui, como que eu posso melhorar? Como que eu posso entregar isso aqui pro meu time? Como que eu posso envolver isso aqui com o meu time? Então, pessoal, traga a inteligência coletiva na formatação dos processos de vocês, tá? Não inventa de fazer tudo sozinho. Por quê? Além de, pô, ter mais cabeças pensando, né? Com certeza já ouviram aquele ditado, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Enfim, além de você ter isso, você vai gerar um engajamento maior com o seu time, um sentimento de participação, que muita gente fala, né? Pô, o sentimento de dono. Cara, galera, o pessoal não ganha como dono. Seu time não ganha como dono. Mas você pode trazer eles mais para perto para você, de você e que você mostre para eles que o que vocês estão construindo ali é algo em conjunto, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos botar aqui, ó, quero que vocês façam hoje aí um diagnóstico prático, tá bom? É bem simples. São três perguntinhas aí que você tem que fazer. Quais processos estão rodando hoje aí dentro do seu negócio? Quem participou da criação desses processos? E o que está sendo seguido de verdade dentro desses processos? Então, três pontinhos, três perguntas básicas que, cara, você vai identificar algumas coisas interessantes, né? E a gente, dentro desse mesmo exercício, eu quero que você abra seus olhos aí para identificar algumas, vamos botar aqui uma sabotagem sutil, tá? Que eu coloquei aqui como esse nome, vocês podem identificar aí. Muitas vezes você tem um processo, uma estrutura, e aí, cara, seu time vai, um colaborador vai e cumpre aquilo pela metade, ou então o pessoal gosta muito de inventar atalhos, né, dentro do processo já pré-estabelecido. Tendo em vista que, galera, quando a gente constrói um processo, o intuito dele, o objetivo dele cara, é ter resultado. E quando a gente tem esse processo bem construído, é porque, pô, aquilo que está falado ali, escrito dentro daquele processo, já foi validado, provavelmente. Precisa ter sido validado, né?
Então, e quando não é, você constrói uma base, e aí depois você faz melhorias, e aí sim você tem um processo formatado, né? A grosso modo falando. Então você está entregando algo para o seu time que, cara, é validado. Então, pô, quando algum colaborador vem, inventa atalho, e ainda mais, olha, acontece demais aqui quando um novo colaborador entra de uma outra empresa, a pessoa pode estar assim, no mesmo ramo, vendendo a mesma coisa, prestando o mesmo serviço, mas muitas vezes quando ele vem de outro lugar, ele traz vícios. E aí você tem lá um processo bonitinho construído e, cara, mas eu faço assim, eu faço assado. Ao invés, e aí, como é que você vai fazer? Né, mas aqui a gente faz assim, pronto, e acabou? Não, cara. Não tem muita gente que faz isso, mas eu não recomendo muito, tá? É uma forma de você engajar essa pessoa, traga essa pessoa, veja como que essa pessoa faz, e ao invés de você botar na balança, né? O seu é melhor, o dela é melhor, cara, veja se tem algo que vocês possam integrar, complementar, melhorar. Às vezes o que ela está trazendo é melhor do que o seu. Às vezes os dois, a inteligência coletiva, vai fazer com que no final ali saia um processo melhor. Você trouxe ela, você engajou essa nova pessoa, e aí você vai evitar essas questões de atalhos, tá bom? Tem muita gente que ignora e espera o gestor esquecer. Isso acontece bastante, né? Não, pô, entregou o processo. E aí, muita empresa, quando que isso acontece bastante? Quando não se tem um acompanhamento, tá? Quando deixa a rédea muito solta, o processo muito solto, as atividades muito soltas. E aí, quando isso acontece, cara, o time já vai olhar assim, cara, não, isso aqui vou fazer uma, duas, três vezes. Na quarta, o colaborador já vê que não tem mais aquela pressão, aquele acompanhamento, já começa a relaxar, já começa a pular algumas etapas do processo, a voltar a fazer do jeito dele. Então, acompanhe, tenham um acompanhamento dentro do negócio de vocês. E assim, ó, uma provocação aqui. Qual o processo? Responda essa aí. Qual o processo da sua empresa hoje que o time faz só porque você está olhando? Um dos motivos de ter processo é padronizar, lembra? É padronizar e, cara, e te deixar tranquilo, com a cabeça tranquila, que você vai saber que seu time vai fazer aquilo que tem que ser feito. Você tem algum processo desse aqui, ó, que o pessoal só faz porque você tá de olho, você tá olhando? Eu já tive, tá? E, cara, é um saco, porque pô, fica aquele sentimento de, porra, tem que ser babá de gente grande. Cara, é horrível isso. É horrível. E, pessoal, vamos trazer aqui três pilares, tá? De processos que engajam, processos que são engajadores. Beleza? Pilar número um, clareza do propósito. Você precisa explicitar como que esse processo ajuda a bater a meta, a nós atingirmos o nosso objetivo. Tem uma dica boa aqui, uma frase, na verdade, que eu criei que é para vocês usarem, tá bom? Anota aqui. Esse passo aqui existe.
para a gente não perder venda, como aconteceu na semana passada com o cliente X. Então, é uma frase que vocês podem usar aí, né? Na hora que vocês forem montar o processo, né? Ou forem implementar melhorias no processo. Esse aqui é muito bom para melhoria, né? Ó, esse passo aqui existe para a gente não perder venda, como aconteceu na semana passada com o cliente XYZ. Então, entregue clareza do propósito daquele processo, tá? Como esse processo ajuda a bater a meta, como que esse processo ajuda a gente a ter uma taxa maior de sucesso em retenção de clientes, retenção de talentos, enfim. Mas usem isso, né? O como esse processo ajuda. E aí vocês completem a frase aí de vocês. Entreguem clareza do propósito daquele processo, da atividade. Porque, turma, é muito ruim quando a gente faz as coisas sem os. Eu falo muito aqui é sem os porquês, né? Por que que eu estou fazendo isso dessa forma? A gente faz muita coisa muito no automático, muito no só vai, no impulso. E muitas vezes a gente não se pergunta os porquês, para quê, para quem, tá? É igual quando a gente vai comprar alguma coisa desnecessária, assim, cara, você pergunta, pô, para quem? Para que que eu vou comprar isso aqui? Se você se fizer essa pergunta, para quê, você vai evitar de comprar muita coisa desnecessária. Então, eu já testei isso e funciona bastante. Então, quando a gente cria como que esse processo vai ajudar? Por que que eu estou criando isso aqui, esse passo? Você traz uma clareza maior no propósito. Vai estar o seu processo vai estar mais alinhado com os seus objetivos. E aí você vai deixar de ficar criando, que aí quando o pessoal, gente, quando a pessoa está com a empresa, isso é fato, tá? Tá com a empresa rodando. E aí, pô, vem alguém, ele viu na rede social, viu, em cara, você tem que ter processo. Você tem que criar processo. Meu amigo, a pessoa sai criando processo de tudo. Só que assim, metade podia pegar e jogar no lixo, cara. A pessoa fica tão fissurada com a questão do processo, tão animada, tão empolgada. Pô, eu vou padronizar minha empresa com isso aqui, eu vou conseguir treinar mais, vou conseguir treinar melhor, vou ter mais tempo, meu time vai saber o que que vai fazer, sem eu precisar estar ali. E, cara, a pessoa cria processo, sei lá, até a pessoa ir no banheiro tem processo. Então, quando você cria, dá uma clareza, traz uma clareza para o propósito daquele processo, o processo vai estar mais alinhado com o seu objetivo, tá bom? Segundo pilar, galera, participação na criação. Turma, envolvimento não é democracia, tá? É engajamento inteligente, beleza? Você trazer o seu time nessa criação de processos ou melhoria de processos é você trazer uma inteligência coletiva. Lembra que eu falei um pouquinho antes? É essencial. Galera, não vai ganhar uma pessoa, não vai sobrepor a inteligência coletiva. Quando você traz outras pessoas pensando com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, você vai enxergar de outros ângulos aquilo que você está construindo. E eu tenho certeza absoluta
que vai sair no final algo mais lapidado, algo melhor, porque vão ter vivências diferentes ali que vão complementar-se para você atingir um resultado maior, tá bom? E tem um exercíciozinho prático aqui que vocês podem usar, tá bom? Que, galera, é um workshop relâmpago aqui com mais três perguntas. Vocês podem anotar aí essas perguntas. Onde, cara, no processo, né, de criação, de melhoria, você vai lá e vai fazer três perguntinhas simples, tá bom? Onde mais travamos? E aí você colhe todas as opiniões do pessoal, analisem como está sendo feita a venda, como está sendo entregue o serviço, onde que... Aí vê, cara, olha, colha opiniões, crie um banco de dados disso, tá? Onde que a gente mais travou? Faça disso o processo, gente, ele precisa ser um organismo vivo dentro da sua empresa. Processo não serve para engessar. Muita gente tem a ideia de que processo vai engessar o negócio. Ele não pode engessar. Ele não deve engessar. Ele tem que ser algo vivo. Porque, gente, o mundo muda, pessoas mudam, mercados mudam, vocês mudam, produtos melhoram e vocês precisam evoluir o processo. O processo ele sempre tem que estar em fase, eu digo em fase beta, tá bom? Então, onde mais travamos? Lembre-se, o processo nunca vai estar 100% pronto, 100% perfeito. Isso não existe, beleza? Ele sempre tem que estar melhorando. E vão surgir novos desafios conforme vocês vão melhorando. Então, três perguntinhas que são clássicas para acompanhar vocês para o resto da vida. Onde mais travamos? O que que ajuda a fluir, tá? O que que funciona? O que que desse processo aqui tá bom, tá funcionando? Quais são os pontos que ajudam a gente a dar os próximos passos de forma mais fácil? Que será? A gente pode melhorar isso, aquilo, tá? Tudo mais. Então, tenham claro isso, o que que ajuda vocês a fluírem e o que que é essencial do nosso jeito de vender ou entregar o serviço. Por que essa pergunta? Cara, aqui a gente entra num ponto, né, que você vai conseguir enxergar muitos diferenciais competitivos aqui dentro, tá? Eu vou dar um exemplo. A gente, lá na empresa, a gente atendia, cheguei a atender uns 88 restaurantes, tá? De venda direta para o restaurante. E o nosso produto não era o mais barato, beleza? Mas o pessoal continuava comprando da gente, mesmo eles podendo comprar em outros lugares mais barato. Mas por quê? Porque a gente tinha o nosso jeito de vender, beleza? Captaram isso? A gente tinha a nossa forma singular de vender, de atender, de tudo, cara. A gente era aquilo, era o nosso diferencial competitivo. Ali era a forma que a gente atendia os nossos clientes. E eu sempre falava para todo mundo, em todos os anos que eu estive à frente daquela empresa, que eu falava muito na nossa equipe, que eu falava, o nosso maior diferencial é o nosso atendimento, é a forma que a gente atende as pessoas, tá? Então, gente, aqui é para vocês trazerem aqui qual é a essência do jeito de vocês. O que que é essencial que precisa ter aquilo que vocês não abrem mão? Provavelmente aqui vocês vão conseguir, se vocês já construíram aí os valores do seu negócio,
você vai conseguir implementar, tá bom? Nesse ponto aqui, os valores. Vai estar a sua essência aqui no jeito de vender ou de prestar o serviço. E aí, gente, vocês podem, o terceiro pilar aqui é vocês construírem, entregar uma visualização, né? Então, mostra isso, né? Mostra o progresso que está acontecendo ali no processo, mostra como é que está hoje, como é que está ficando. E aí tem várias ferramentas, né? Você pode fazer quadro, você pode mostrar os resultados via CRM que aquele processo está gerando, fazer um Kanban, enfim, deixar aquilo visual, né? A construção do processo visual. Eu usava uma ferramenta para construir processo. Esqueci o nome agora, mas eu vou dar uma pesquisada e eu posso mandar para vocês depois que vai conectando, né, as atividades e tudo mais. Enfim, fica bem legal. Você adiciona comentários, tal, enfim. E aí você consegue enxergar do processo mais amplo, mais macro, até o processo mais micro. Isso é outra coisa também que é bacana de ter. Você você precisa reforçar de quem está executando, sobre quem está executando aquele processo. Ele precisa ser lembrado. Então, quando você vê que seu time está executando bem os processos do jeito que você quer, galera, dá uma incentivada, dá uma levantada de bola para cima para essas pessoas, porque quem repete, se você tem pessoas ali que está seguindo, está repetindo o processo, está tendo sucesso naquilo que foi construído, ela vira referência. E aí, quando vocês forem contratar novas pessoas, né, elas vão ter boas pessoas de referência. Então, lembre essas pessoas, né? Dá uma levantada de bola nessas pessoas, às vezes dá uma bonificação, dá um incentivo para que essa pessoa aplique o processo, replique, ensine. Assim, olha, cara, você é referência em fazer venda. É o seguinte, você que vai fazer o treinamento dos novos funcionários aqui, dê esse reconhecimento. Você vai ver que vai engajar demais o seu time. Você pode também criar uma gamificação aí no seu negócio para quem executa os processos. A gente tem aqui, né, um selo semanal para o executor do ritmo, que é o nome do nosso sistema, né? Sistema Ritmo, que a gente aplica na nossa mentoria, onde, cara, a gente ensina tudo isso daqui de uma forma mais aprofundada e a gente ajuda também a construir os processos, a plano de ação e tudo mais. Tudo isso aí a gente faz esse acompanhamento, né? E, cara, a gente tem o nosso selo semanal, que é quando o nosso mentorado, né? Ele, cara, ele vira executor do ritmo. Ele, cara, aplica aquilo ali, ó, sem falta. Faça chuva, faça sol, ele vai executar aquilo que precisa ser executado. Aí, cara, quando vocês ganharem um selinho desse daqui na mentoria, que o negócio tá bom, tá virando bom aí pra vocês, tá? Cria aí, cria um selo, cria um reconhecimento, né, para o pessoal que seguiu o processo, um sistema de pontuação, né? Dá para fazer isso. Dá para você gerar uma gamificação dos seus processos. Isso engaja bastante. Então, quando você junta essas três coisas aqui, pô, você cria um progresso visual ali, né? Do, do processo, das metas. E aí, cara, você vê ali dos atendimentos, vamos supor que um exemplo, você vai criar um processo visual ali de quantos clientes o pessoal precisa atender por dia, e aí vai crescendo a barrinha, pô, atender um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10.
E aí, pá, o cara atingiu 10 ali, ele ganha um selo ali de executor do ritmo. E aí, pô, se ele juntar X selos, ele vai ganhar uma bonificação extra, um reconhecimento extra, vai ganhar uma viagem, vai ganhar um jantar no restaurante. Sei lá, cara, dá pra vocês brincarem demais com isso daí. E vamos para uma oficina prática aqui, tá? De onde, cara, é uma ferramenta. Eu vou disponibilizar essa ferramenta para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, como essa aula ela fica gravada, né, no YouTube, é, caso você que está assistindo aqui pelo YouTube, você ainda não está no nosso grupo, o link, né, da nossa aula semanal vai estar aqui e através de lá você vai conseguir entrar no nosso grupo e ter essa ferramenta disponibilizada aí para você de forma gratuita, tá bom? Aqui é mais um template, tá? Essa ferramenta e o nome desse template é Ritual do Dia que o Time Respeita, tá bom? Você vai criar, galera, é um ritual aqui de para ter uma constância. Você vai botar lá o nome do ritual que você quer. Eu coloquei aqui, por exemplo, abertura de foco. E aí, qual que é o objetivo desse ritual? Alinhar ações do dia com a meta. Então, você vai alinhar o que que você vai fazer no dia. Se no final do dia ali, né, vai te deixar mais próximo de atingir a meta ou não, né? Aí você vai escrever aí quem que lidera essa esse ritual, se é você mesmo, se é seu gerente de vendas, se é seu time, enfim. Você vai colocar o tempo, definir o tempo, e aí eu coloquei aqui, 5 minutos. O canal vai ser, eu botei aqui WhatsApp em vídeo, ou então reunião em pé no escritório, né? Cara, 5 minutinhos, básico, rápido. Critérios de sucesso, você vai escrever os critérios de sucesso desse ritual. Então, o que eu botei aqui como exemplo? Todos com a ação definida, registrada no quadro, definida e registrada no quadro. Então, ao final desses 5 minutos, o pessoal vai ter que estar ali, né? As ações que ele precisa fazer de alinhamento para ele conseguir bater a meta no dia, beleza? E vai registrar isso, tá bom? Vai ficar registrado. E aí, vocês vão ali no final, um ritual de reforço ali. O que eu botei aqui, ó, tirar uma foto no grupo. Eu vejo várias empresas fazendo isso daqui, é um ritual, tá? Isso. Então, galera, pô, tira uma foto lá no Zoom, todo mundo junto ali, é bem legal, e aí solta uma frase ali motivadora que vai dar um ânimo pra galera para atingir fazer o que precisa ser feito, né? Então é bem bacana. Então, ó, pega agora uma rotina aí que seu time que tá rolando uma sabotagem. Às vezes essa palavra pode parecer muito forte, né? Mas é o que é. Não tem muito. Não vou florear demais aqui. E, galera, vamos redesenhar isso daí junto com esse template aqui que eu acabei de falar. Então, ó, mais uma vez, nome, objetivo, quem que lidera essa ação, canal, por onde que vai ser, critério de sucesso e, por fim, um ritual de reforço. Isso gera um engajamento legal. Isso vai gerar, vai dar uma movimentada no seu time de uma forma diferente. E turma, é, eu criei aqui uma outra coisa. Eu falei para vocês que essa aula ia ser bem prática, né? E eu vou disponibilizar todas essas perguntas no nosso grupo, no WhatsApp. Então, mais uma vez, cadastrem lá e entrem no grupo. O link está aqui na descrição, tá bom? E eu criei um mini diagnóstico
pode ser escrito ou digital, que você precisa fazer a partir de agora, tá bom? Em todos os processos que vocês forem criar. Ou se já tem um processo criado e você não tem essas três perguntas respondidas, você vai responder e você vai avaliar se é isso mesmo, se tá bom ou se, opa, preciso dar uma ajustada. Lembrando, essa aula, o foco dela é para. Eu mostrei várias coisas que vocês podem aplicar para que vocês possam gerar mais engajamento do time com os processos, tá bom? Então a aula não é propriamente dita de construção do processo. Ah, essa aula vai ter ainda. Vamos chegar lá, tá bom? Mas vamos lá. Cara, três perguntinhas básicas. Esse processo tem propósito claro para o time? Essa é a primeira. Seu time participou da criação desse processo? Como que você mede se esse processo está sendo seguido? Anotaram? Vou repetir mais uma vez. Esse processo tem propósito claro para o time? Seu time participou da criação dele? Como você mede se ele está sendo seguido? Três coisas que você precisa responder aí, beleza? E galera, eu falei isso já nessa aula, que empresa sem processo vivo é a empresa que recomeça, né? Que todo dia recomeça do zero. Empresa sem processo vivo é empresa que todo dia recomeça do zero. Isso pode ser forte para alguns, mas é a verdade. Você precisa ter processo na sua empresa, porque senão você vai virar um escravo da sua empresa. Essa empresa sempre vai depender de pessoas chave dentro do seu negócio. E vai ser difícil até, cara, você não tem ideia do BO, que é você não ter processos bem estruturados dentro do seu negócio. Que até se você, pô, tem aquele funcionário, cara, que é bom pra caramba e você quer subir ele de cargo, melhorar, dar um melhor salário pra ele. Cara, só que aí tem coisas que ele faz que ninguém faz. Quem vive isso aí? E aí, pô, ao invés de você evoluir essa pessoa, você vai falar, olha, você vai precisar treinar fulano, ciclano, beltrano para ele assumir o seu cargo, para você subir de cargo. Você está criando uma condicionante para ela evoluir. E se você tiver esses processos muito bem estruturados, não que a pessoa não ia ter que dar um treinamento, tá? Mas ia ficar muito mais fácil e muito mais leve. Se você tivesse processos bem estruturados e com equipe engajada com o processo, você iria conseguir fazer essa transição, né? De uma forma muito mais leve e mais rápida, beleza? E aí, ó, para vocês ficarem aí, botem aí. Hoje eu redesenhei, criei um ritual coletivo, beleza? Pra gente aqui. Escrevam aí. Hoje eu redesenhei o nome do ritual ali para gerar engajamento, né? Para ser respeitado de verdade. Em 7 dias eu vou trazer a prova viva de que ele virou parte da cultura da minha empresa. Bora aí, desafio lançado aí. E galera, você quer ver o seu time se alinhar com você?
para de mandar eles seguirem o processo e começa a construir um processo que eles tenham orgulho de seguir. E isso vai acontecer quando você começar a escutar o seu time, envolver mais o seu time, para gerar essa participação maior, tá bom? E, mais uma vez, turma, para quem quiser, pode mandar aqui nos comentários, aqui no YouTube, caso você queira ganhar uma sessão de diagnóstico aí das suas metas do seu negócio de forma gratuita. Manda aqui pra gente saber, tá? Você manda assim um eu quero aqui nos comentários no YouTube, ou então chama a gente lá, manda um direct lá no Instagram pra gente também. Ou então até mesmo se você já está no nosso grupo do WhatsApp, manda lá, opa, eu quero um diagnóstico, que o nosso time vai entrar em contato com você. A gente vai fazer, o objetivo desse diagnóstico é avaliar como estão as metas na sua empresa atualmente, o que está travando elas, te mostrar deixar mais claro o que está travando elas e o que você pode fazer para destravar elas, tá bom? Esse é o objetivo do diagnóstico. Então, vamos encerrar a aula de hoje, até a próxima terça-feira. Eu aguardo vocês com mais um super tema aqui que vai fazer você conseguir chegar mais perto de construir um time, ter uma empresa, um negócio que bate meta todo santo mês. Beleza? Valeu, até mais e muito obrigado.